Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudos da fé católica. Um feliz ano novo para cada um de vocês. Que o Senhor possa estar abençoando, protegendo, guardando você e toda a sua família. E hoje nós vamos falar sobre crendices, superstições e seitas religiosas. O que será que a igreja nos orienta, enquanto católicos? E antes de nós começarmos, eu gostaria de falar novamente. O objetivo no nosso curso de fé católica é justamente conhecer melhor a nossa igreja, a Sagrada Escritura, todos os documentos da igreja. Nós não estamos fazendo julgamento, procuramos ao máximo não dar opinião própria, mas somente aquilo que a igreja nos orienta. Então, que seja algo muito tranquilo, não se sinta perseguido, excluído. Às vezes a gente fala alguma coisa que às vezes é uma situação que você vive na sua vida, na sua casa, é algo muito tranquilo. Mas para a gente saber a vontade de Deus, a gente tem que conhecer a palavra do Senhor, aquilo que a igreja nos propõe, amém? E nós vamos começar então por conceitos, conceitos importantes. O que é crendice? O que será que é superstição? Que a igreja nos fala sobre as seitas. Crendice é toda crença em coisas que a lógica não explica. Por exemplo, colocar vassoura atrás da porta para a visita indesejável ir embora. O uso de ferraduras com o objetivo de ter sorte. Pegar o buquê da noiva para ser a próxima pessoa a casar. Colocar um fiozinho de lã na testa da criança que está soluçando para parar de soluçar. As diversas simpatias existentes são crendices. O ato de observar, procurar ver todo dia o horóscopo do dia, isso é uma crendice. O hábito de ir até benzedeiras, para diversos males, também é uma crendice. E a superstição? A superstição, assim como a crendice, também é uma crença que a lógica não explica, mas que envolve o medo das consequências. Por exemplo, gato preto cruzar o caminho dá azar, passar debaixo de uma escada dá azar, chinelo virado, a mãe pode morrer, bolsa no chão perde dinheiro, quebrar espelho dá azar e tantas outras. E as seitas? O que são seitas? Seitas, a palavra seita deriva do latim secta, que significa separar. Seita é um grupo de pessoas que seguem um pensamento religioso, ou político, ou moral, ou filosófico, daquilo que é seguido pela Igreja Católica. As seitas geralmente são compostas por falsos profetas que anunciam algo diferente daquilo que Jesus anunciou. Na seita, Jesus não é o centro das coisas. A Bíblia não é o livro principal e a salvação não é considerada graça de Deus. É conseguida pelas boas obras que se faz. E faz parte das seitas mais frequentadas pelos católicos. A maçonaria e o espiritismo. E o espiritismo vem abranger uma série de outras coisas, como previsão do futuro, frequentar centro espírita, frequentar médiuns, invocar os mortos, fazer feitiço. Tudo isso está relacionado com o espiritismo. E a gente vai ler primeiro na Sagrada Escritura o que a palavra de Deus nos fala, sobre o espiritismo. Está lá no livro Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9. Adivinhação e profetismo. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação, à astrologia, aos algoros e ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessa abominação que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Então aqui a gente vê várias práticas de espiritismo que são citadas, né? Invocação dos mortos. Tantas vezes nos centros espíritas, eles conquistam as pessoas, principalmente aquelas que perderam entes queridos, por falar que ali estão invocando essa pessoa, e não é. Não é, nós sabemos muito bem que o diabo nos ronda, né? Está todo o tempo ao nosso redor. E nessa hora, ele se faz passar por aquela pessoa querida. Então, ele revela muitas coisas que realmente aquela pessoa, às vezes, outras pessoas de fora não conheciam, mas ele conhece, né? Infelizmente, o diabo também tem poder de estar à nossa volta e conhecer a nossa rotina. A Sagrada Escritura é muito clara contra isso. A astrologia, né? Aqui entra o horóscopo, signos, né? Cada pessoa, várias pessoas do mesmo signo vão ter então o mesmo destino. Isso não existe. Aqui fala na Sagrada Escritura, isso é abominável aos olhos do Senhor. Então nós precisamos começar a refinar a nossa fé, a começar a tirar das nossas vidas coisas que aparentemente, né, não tem muito problema, parecem coisas inofensivas, mas que vão minar a nossa fé, que vão atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Então Deus condena tais práticas porque elas tiram de Deus, Deus do centro das nossas vidas. Ao invés de recorrermos a Deus, nós vamos recorrer a essas práticas, né, supersticiosas, que mesmo, como eu falei antes, parecendo inofensiva, vão nos atrapalhar na nossa caminhada de fé. Nós já vimos o que a Sagrada Escritura, né, que a Palavra de Deus nos diz sobre o Espiritismo, né, e tantas outras coisas envolvidas nisso. Agora nós vamos ver a palavra da igreja. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2110. O primeiro mandamento proíbe prestar honra aos outros, afora o único Senhor, que se revelou a seu povo. Proscreve a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso de religião. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmas, legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair em superstição. Então, o catecismo ainda complementa a superstição, que até mesmo sacramentais, que nós falamos no encontro passado, né, as medalhas, o escapulário, o santo terço, tudo aquilo que é uma imagem que a gente tem em casa, tudo aquilo que a gente conhece como sacramental, se é usado como algo mágico, né, que não tem uma mudança de vida, uma vida de oração, que a gente não caminha junto com Cristo, é uma forma de superstição. A gente começa a usar aquele sacramental também como amuleto de sorte, né, não como complemento da nossa fé. Então a gente precisa estar muito preocupado nesse refinamento da fé, muito preocupado com as nossas atitudes, para que a gente possa mais agradar a Deus, para que a gente possa mais caminhar, crescer na nossa fé. E aqui fala também que as crendices e superstições ferem o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, e de não ter outros deuses. Então, se a gente comete esse tipo de pecado sem conhecimento, ele é um pecado leve. Então, é um pecado que a gente pode estar se arrependendo na própria missa, no ato penitencial, se confessar. Só que se a gente tem conhecimento, e a partir de hoje nós teremos essa consciência de que isso desagrada a Deus, esse pecado, então, é um pecado grave. Por quê? Porque o pecado grave, ele precisa de 3 condições. A primeira coisa, matéria grave, ou seja, contra os 10 mandamentos da lei de Deus. O pecado da superstição, da crendice e da seita fere o primeiro mandamento da lei de Deus. Então, enquadra no pecado grave.
A segundo, ter conhecimento de que é pecado. Né? Se eu não tenho conhecimento, o pecado é leve. Mas se eu tenho conhecimento de que isso desagrada a Deus e cometo, o pecado é grave. Terceira condição para o pecado grave. Matéria grave. Eu sei que é pecado e mesmo assim eu faço deliberadamente, ou seja, eu quero fazer. Eu faço de propósito, pela minha vontade, não forçada por outra pessoa. Então essas são as condições de pecado grave. Então, se foi algo que a gente já citou aqui anteriormente na Sagrada Escritura, que fez parte da minha vida, que a gente se arrependa, né, confesse, por mais que seja um pecado venial, porque não tínhamos consciência, é importante que a gente se confesse e pare, né, e cesse a partir de hoje, né, aproveitando esse ano novo, tenhamos novas atitudes. Então, ficou bem claro para nós que tanto na Sagrada Escritura quanto no Catecismo condenam as crendices e superstições como pecado grave. Se alguém pratica e não sabia que era pecado, não tinha consciência, é um pecado leve. Mas agora que nós já sabemos, né, e se nós fizermos, é considerado sim um pecado grave. Quando a gente está em pecado grave, a gente precisa se confessar antes de se aproximar dos sacramentos. E o pecado grave rompe a nossa amizade com Deus. E se esse pecado grave persiste sem arrependimento, vai nos levar ao inferno. Né? A Sagrada Escritura é muito clara em relação a isso. Bem, eu gostaria de falar de outra crendice popular, que é muito comum na nossa região, principalmente na região rural, né? O hábito de se ir a benzedeiras e frequentar benzedeiras. Será que pode? A igreja também é clara quanto a isso. Não pode. Eu sei que é um costume muito antigo, muita gente ainda tem esse hábito, mas não é incentivado pela igreja. É uma forma de superstição, de crendice, que com o passar do tempo se desvirtuou e começou a ter outras práticas de ocultismo envolvidas. Então a gente percebe que pessoas de várias religiões diferentes são benzedeiras, principalmente da religião espírita. E tal prática abre portas para o maligno entrar nas nossas vidas. As pessoas têm o hábito de ir à benzedeira para tirar um mal olhado, quebranto, olho gordo, cobreiro, medo, o susto, dores e tantas outras coisas, né? Mas desconhece que a Igreja Católica não intitula ninguém de benzedor ou de benzedeira. É a própria Igreja, através dos sacerdotes, que abençoa os seus fiéis. Né? No último encontro, eu deixei lá o ritual de bênçãos da igreja. Tem tantas bênçãos, se eu não me recordo bem, mas são mais de 740 páginas falando desse ritual de bênçãos para os sacerdotes, para os leigos. Então, essa bênção que a gente procura, né, a benzedeira, o ato de benzer, né, de que tornar as coisas santas ou as pessoas abençoadas, é feito na nossa igreja. Então, nós temos sim o dever e o direito de procurar o sacerdote, qualquer situação que está acontecendo na nossa vida, e pedir para que ele nos dê a bênção, para que ele venha realmente, né, fazer esse papel nas nossas vidas. Então a gente pode a cada dia pedir a Deus que venha convencer o nosso coração, que a gente possa a cada dia realmente fazer a vontade do Senhor, que a gente possa a cada dia estar na presença de Deus e nos afastando dessas práticas que tanto nos atrapalham. E quantas superstições existem nessa época de passagem de ano, de final de ano, né, com o objetivo de trazer paz, amor, dinheiro, saúde, entre tantas outras coisas, através da simpatia, uso de roupas de cor variada, comidas, né, como a lentilha, que dá sorte, que eles dizem que dá sorte, e que vão se tornando rituais, e muitas vezes se tornam mais importantes do que estar em oração e confiar no agir de Deus nas nossas vidas. E Deus só dá para nós aquilo que é realmente necessário. Quantas coisas supérfluas, através de simpatias, a gente pede para Deus, né? E isso desagrada o coração de Deus, que a gente começa a colocar o ritual como tendo maior eficácia do que a própria oração, do que a própria vida de intimidade com o Senhor. E por que as superstições são tão ruins? Porque a pessoa vai buscar fora de Deus poder e conhecimento através de práticas mágicas para prever e para controlar o futuro.
E as seitas agora, né? Nós já falamos um pouco de crendice, de superstição. Vamos falar um pouco das seitas, como o espiritismo e a maçonaria. Qual é o parecer da igreja? Vamos continuar lendo. No parágrafo 2116. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta ao horóscopo, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns, esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e os respeitos que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. E aqui, novamente, a gente falar um pouco mais sobre o espiritismo, como a igreja condena essa prática de adivinhação, de querer prever o futuro, de saber onde estão os mortos, de evocar os mortos, de feitiço. Tudo isso contradiz o primeiro mandamento de Deus. Então, nós católicos devemos nos desviar de tais práticas, porque não são condizentes com a nossa fé. O próprio Espiritismo não é uma seita cristã. Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam na ressurreição, que dá a vida eterna. O que eles acreditam? Na reencarnação, que a pessoa fica voltando várias vezes para purificação. Eles não acreditam nos sacramentos. Os demônios, para os espíritas, são considerados espíritos inferiores e os anjos são espíritos superiores. E os espíritas também fazem a evocação dos mortos, que voltam para se comunicar com os vivos. Isso é uma prática condenada pela igreja, condenada pela Sagrada Escritura. E eu falei antes, não são os falecidos que estão voltando. Infelizmente, os demônios para enganar, para que a gente entre mais enganados, pecando contra o primeiro mandamento da lei de Deus, vem para ludibriar. Então, realmente, aquilo ali, muitos são os relatos, nossa, mas foi dita ali coisa que ninguém sabia, aquela pessoa não teria como saber. Realmente não, mas o demônio que está em todos os lugares, que é livre para circular ao nosso redor, vê todas as coisas. Então, a gente pedir para o Senhor que nos dê essa fortaleza de não buscar essas coisas. Principalmente você que passou por um momento de luto, perdeu alguém muito querido na sua família. A gente crê na ressurreição, que a pessoa está em Deus, está com Deus. E lembrando que mesmo que a vida que levou aqui nessa terra não foi uma vida muito religiosa, de muita prática, a gente crê na misericórdia do Senhor para aqueles que até no último instante se arrependeram, quiseram estar com Ele, Deus perdoa, Deus acolhe. Então a gente confia nessa misericórdia do Senhor e não precisa buscar essas outras coisas, esses embondos, essas enganações do demônio. Então que a gente tenha realmente essa fé reta, sincera, porque o Espiritismo, além de todos os males, causa para nós contaminação. A gente abre uma porta que vem coisas de lá que permanecem ao nosso lado, porque a gente deu legalidade para isso. Então, muito cuidado com esse tipo de prática. Então, frequentar centro espírita é incompatível com a nossa fé. Se você está nessa condição ou já viveu isso, peça a Deus para que te dê um arrependimento sincero de coração e busque a confissão, busque confessar, conversar com o sacerdote. E o Espiritismo engloba tanto a magia branca como magia negra, médium, búzios, quiromancia, cigana, carta, tantas outras coisas. Tudo se enquadra no Espiritismo. Por quê? Porque ali quer-se ter um poder além de Deus, quer-se ver o futuro, o passado, estão no lugar de ser Deus na nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a maçonaria? Qual é o parecer da igreja? Então, para a gente entender um pouco mais de maçonaria, ela surgiu em 1717 na Inglaterra e foi fundada por pastores protestantes ingleses que criaram essa organização política que foi conservada ao longo do tempo. Então, com o tempo, os maçons se tornaram contrários à fé católica
e foram excomungados pela Igreja Católica em 1738, 21 anos depois da fundação da loja maçônica na Inglaterra, quando foi lançada a encíclica papal ineminente do Papa Clemente XII, que proibiu os católicos de pertencer à maçonaria por causa dos seus princípios anticristãos e da sua filosofia que era incompatível com a Igreja. E durante esse tempo, houveram vários outros documentos papais reafirmando essa proibição de católico pertencer à maçonaria. E o último documento foi a Declaração sobre a Maçonaria de 1983, do Papa João Paulo II, que eu vou deixar depois lá no nosso material de estudo, que a gente possa ler. Mas ele pergunta, começa com a pergunta: foi perguntado se mudou o parecer da igreja quanto à maçonaria. E ele fala que não. E fala que a pessoa que está na maçonaria está em situação de pecado grave, ou seja, não pode se aproximar dos sacramentos. E eu peço, assim, mais uma vez, com bastante insistência mesmo, que vocês possam estar acessando material, porque não vai ser algo que eu disse, mas ali está escrito, a igreja que disse, a igreja que fala sobre isso. Mas e se eu sou maçom há muitos anos e não sabia o que eu faço? Bem, agora é hora de escolher se eu vou continuar a ser maçom ou se eu vou ser católico. A decisão é pessoal, mas se eu optar por ser católico, eu preciso abandonar a maçonaria, se arrepender e me confessar. Busquemos sempre seguir ao nosso Deus com todo o nosso coração. E lembrando, todas as crendices, as superstições e as seitas das quais nós falamos hoje são pecados graves contra o primeiro mandamento de Deus, que diz: amarás, Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu ser, e não terás outros deuses além de mim. Então, isso são situações que colocam outras coisas como deuses em nossas vidas. E que nós não nos deixemos enganar por todas essas coisas que tentam nos tirar do amor de Deus. Amém? Mais uma vez, eu te desejo um feliz e abençoado ano novo, que o Senhor possa estar ao seu lado, de toda a sua família, te abençoando hoje e sempre. Amém? Continuemos selados e abençoados em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.